Coríntios, capítulo 2, vamos ler apenas 3 versículos, 1, 2 e 3, mas depois iremos ver outras passagens bíblicas também. É bem certo que vivemos vidas e aí vivemos no mundo com aspectos dúbios, né? Uma é a vida real, a vida do dia a dia, a vida que todo mundo tem. Há uma outra vida, né, nesses tempos também, né, aquela vida a que nós exibimos. Né? Falo nós, de maneira geral, as pessoas aí que usam as redes sociais, né, por exemplo, que colocam um tipo de vida ali, não vou dizer que seja falsa, né? Claro, ele seleciona os melhores momentos, entendeu? Mas a vida de todos é de altos e baixos. A vida de todo mundo é de altos e baixos. Eu condeno quem coloca ali os melhores momentos, eu também faço isso. Estava lembrando, um tempo atrás, quando estava fazendo, por exemplo, um aniversário de empresa, de trabalho, né? Peguei lá o avental mais novo, tinha essa altura, tem um monte de aventais, né? Mais novo, mais límpido, né? Alvo como a neve. Coloquei ali, tirei uma foto, eu tenho um textão, né? Porque é isso que todo mundo faz, a maioria das pessoas. Claro que não ia pegar aquele avental que parece um pavão, que está cheio de tinta, né? Ou que já está com um cheiro impregnado de solvente, ou encardido. Claro que a gente vai exibir só a parte boa, né? Claro que a gente vai exibir aquela parte ali que você está por cima e jamais vai mencionar quando os peões de fábrica chamavam de Zé Amônia. Né? O que leva alguém a ganhar esse vídeo? Zé Amônia. Vocês sabem o que é amônia? Não sabem. Não a gente sabe. perde a Eles não sabem. Porque essa amônia, ela é muito fraquíssima. Essa é fraquíssima, é mega diluída. Então essa parte a gente não mostra, né? Mas tudo bem. Vamos ler aqui em 1 Coríntios 2, de 1 a 3. Todos acharam? 1 Coríntios, capítulo 2. Diz assim, palavra de Deus. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. Santo Deus, mais uma vez entramos aqui em Sua presença, e clamamos aqui, ó Pai, o derramar do Seu Santo Espírito, o transportar do Seu Espírito Santo em cada vida que está aqui, em cada vida que depois vai ouvir esta mensagem, aonde quer que eles estejam, meu Pai, no futuro. Mas que o Seu Espírito Santo, que nesse momento age aqui em nós, também esteja agindo na vida dessas pessoas, e esclarecendo toda a Sua santa e poderosa palavra, e regenerando, e dando força e consolando. Desde já lhe agradecemos, pois cremos no Seu poder, na Sua graça, na Sua misericórdia para conosco. Em o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Então, vamos lá, né? É um tempo dúbio que nós vivemos. É um tempo de gente aparentemente bem resolvida, né? Quando você olha online, né? Quase todo mundo deve estar. Eu não uso todas, eu só uso aquela que já está ficando de velho. Né? Facebook, ó, tem uns parentes ali que eu adoro implicar com eles. Né? Não uso Instagram, que consome muito tempo, mais ainda. Eu uso Twitter, que é muito tóxica, né? Eu amo uma rede tóxica. Mas ali todo mundo é legal, ali todo mundo é inteligente, ali todo mundo está por cima, ali todo mundo sabe tudo, ali todo mundo está sempre viajando, ali todo mundo está sempre comendo os melhores pratos, ali todo mundo está rindo, ali está todo mundo com as melhores roupas. Claro, né? Esses são os trechinhos que colocamos. Não estou condenando isso aí, não estou condenando. Estou dizendo que é uma coisa que é natural. Tudo lindo, feliz, todos são campeões. Todos são os melhores em suas áreas
todos são os melhores em suas salas, todos são os melhores em seus segmentos de atuação, tudo é melhor. Só que aqui na vida que é real, que é o nosso dia a dia, todo mundo na verdade sabe que não é bem assim, né? A gente tem lá os nossos altos e baixos, porque nos parece que se tornou um grande problema confessar fraquezas. Ninguém quer confessar fraquezas, e nem eu estou dizendo aqui que você deve sair confessando fraqueza para todo mundo. Não é isso, tá? Calma aí. Não é para sair qualquer um aí e começar a desabafar, porque dependendo para quem você faz isso, você só piora a situação, né? E é verdade que alguém vai comemorar a sua desgraça, é verdade que outros vão te dar maus conselhos, é verdade que alguém vai rir, então não é isso que a gente está falando também. Só que parece que no Evangelho, de uma maneira geral, se tornou uma indigência, se tornou algo errado. Nós confessarmos que somos frágeis, na verdade. Não é? Há uma afirmação aí, há um tipo de confissão, né, que a gente foca só no mais que vencedores. Somos sim mais que vencedores, não há dúvida nenhuma. E somos cabeça, não somos cabeça? Sim, claro. Não tenho nenhuma dúvida disso. Você duvida disso? Se duvida, vamos à palavra de Deus, porque ela disse sim. Porque também pegamos da palavra de Deus, ou o Evangelho de uma maneira geral, pegou, claro, aqueles trechos que são, né, maior popularidade, óbvio. Aqueles que chamam atenção, aqueles que nem estou dizendo que isso seja errado, não é esse o assunto. Esse não é o assunto. Só estou te apresentando aqui a vida que você sabe como ela é, cada um sabe da sua vida, e todo mundo sabe o que faz da sua vida, sabe o que conta da sua vida, sabe o que prega da sua vida. Não é nenhum julgamento, nem para isso, nem para aquilo, ok? Na rede social, ou naquilo que apresentamos, claro, nosso trabalho vai bem. Ninguém vai ficar contando a princípio, né, o chefe que vem e grita, ou esbraveja, ou humilha. Às vezes o chefe, né, o pior chefe, né? Não o chefe às vezes ali hierárquico. O chefe mesmo é o cliente externo. Eu tenho só um chefe da empresa, que é mulher. A primeira coisa é trabalhar com mulher. A primeira coisa é trabalhar com mulher é excelente. Entendeu? Eu só tenho uma chefe que é uma pessoa excelente, educadíssima. Só que no meu dia a dia eu lido muito mais, ou quase o dia inteiro, com o chefe de verdade, que são os clientes. Por motivos diversos, quando os clientes têm que falar comigo, é porque tem prejuízo já envolvido, né? E as pessoas, quando perdem dinheiro, elas não costumam estar de bom humor. Vocês também. As pessoas costumam ficar muito chateadas quando perdem dinheiro. Entendeu? Costumam ficar bravas às vezes, né? Ou quase sempre ou sempre. Mas essa parte a gente ignora. A gente só foca no que é legal. Parece que virou um vitupério você confessar fraquezas. Parece que nós precisamos estar sempre totalmente saudáveis no nosso físico. Fisicamente saudáveis. Eu brigava. Tive Covid 2 vezes, tomei 4 vacinas, já tomei a vacina da H1N1. Também tomei 4 vacinas. Sem sintomas, boa. Milhões de mortos e tive Covid sem sintomas. Obrigadão, né? Pois é. Só não posso contar, igual eu estava falando ali de manhã, se eu tomar uma Fanta laranja eu começo a inchar. Isso eu não posso falar, né? Porque vai dar uma reação alérgica lá. Você é imune ao Covid, mas não pode tomar uma Fanta laranja. Se chupar uma balinha amarela, vai ficar todo deformado, né? Já cansou de ver isso. Essa parte a gente não fala. Não é assim? Não estou dizendo que você esteja errado com isso. Mas vamos olhar aqui para o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele confessou fragilidades. Confessou plenamente. Você está com a Bíblia aberta ainda? Avança um pouco para 2 Coríntios, segunda carta.
aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Olha que coisa interessante, né? Nós vamos aqui, olha, veio uma mensagem sem condenações, né? Vocês sabem que o crer no Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho ele é libertador, ele tem que te colocar para cima, para frente, não é mais para baixo. Né? Veja o que Paulo diz aí. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Vamos curtir os bons momentos, claro. Exibe sim os bons momentos, mas você também tem direito, você pode também. Ou como eu brinco na casa, né? Registra, porque no futuro a gente vai ter os registros das boas lembranças. A gente gosta muito de foto, memórias, né? São as memórias auxiliares. Registre seus bons momentos. Mas olha só, Paulo está dizendo aqui, sinto prazer o quê? Nas fraquezas. Ele menciona que fraqueza? Ele não menciona quais, mas está no plural. Paulo está admitindo aqui que ele tinha muitas fraquezas. E eu apostaria uma unha, não aposto, né? Não aposto, não julgo. Algumas coisas a gente é mais crítico, outras a gente negligencia. Algumas a gente é mais crítico, não aposto, não julgo, etc. Mas eu apostaria uma unha que a maioria de nós aqui pensou em alguma fraqueza. Seja uma fraqueza de caráter, alguma coisa que a gente entende que não deveria fazer, mas faz. Ou algo que já cometeu, ou que pensa, ou que fala, ou que não consegue se libertar, normal. E veja que interessante, o codificador do cristianismo para os gentios, que é o apóstolo Paulo, aqui ele expressa que ele era alguém igualzinho a você, cheio de fraquezas também. Ele era alguém igualzinho a mim, cheio de fraquezas. Mas isso não impediu Paulo de ser quem é, né? Porque o que é bom é perene. O que é perene, é o que fica, é o que permanece. O que é bom permanece. A gente está ouvindo louvores já, vamos dizer, antigos, né? É estranho dizer isso porque eram louvores de quando eu era adolescente. Hoje eu vejo eles sendo mencionados como antigos. Eu falei assim, poxa, estamos ouvindo hoje porque são bons. Espero que muitos dos atuais também sejam ouvidos daqui a 30 anos. Espero que estejam, tem, né? Muitos bons ainda. A gente não vai também demonizar tudo que é novo. Vamos viver só do saudosismo, não. Mas estamos nessa fase. Paulo fala também aqui nas injúrias. Apostaria uma unha, caso apostasse, que todos aqui em algum momento já foram injuriados. E que coisa terríveis são as palavras. As palavras têm um poder de machucar maior que uma lança. Uma lança, uma faca, uma pedrada, ela te traz um hematoma, ela te traz um corte físico, externo, sangra, você lava, coloca ali o band-aid, o curativo, mas quando te rasgam a alma com palavras terríveis, duras, e te jogam lá no lixo, já vamos falar do lixo, o Paulo também ele se menciona como lixo aqui, daqui a pouco. E as palavras te jogam lá abaixo do nada. E destroem, buscam destruir a sua essência. Vou falar comigo da essência. Como são duras. E veja que Paulo aqui também, alguém que com certeza foi muito injuriado. Ele não menciona qual injúria, mas está aqui no plural. Nas injúrias. Ou seja, muitas injúrias. Injúrias duras daqueles que não andam conosco,
Injúrias piores ainda daqueles que andam conosco, pois é estes que nos decepcionam, estes que deveriam lutar a mesma luta, esses que deveriam jogar o mesmo jogo, esses que deveriam ter o mesmo objetivo, a meta, né? No futebol fala a meta, é tiro de meta, enfim, fazer o gol lá. Esses que deveriam jogar o mesmo jogo, estar no mesmo time, quando injuriam, quando fazem tergiversar, quando puxam para o lado, quando jogam ao contrário, esses são os mais doloridos. Aqueles que estão na mesma equipe, mas não são da equipe. E às vezes esses são até os chefes da equipe. Estão ali, mas não deveriam, não são. Estão na equipe, estão às vezes comandando a equipe, destruindo a equipe, matando sorrateiramente. Hoje são dias mais calmos nisso, mas falo por nós, né? Falo por nós que nós viemos de um costume assim bem mais claro, mais. Não sei quem mais já foi para distante, Celso, talvez. Quantas vezes nós vimos dentro das igrejas pessoas, irmãos, irmãs, sendo destroçadas, pessoas que já estavam feridas, pessoas que já estavam machucadas, ou pelo erro delas mesmas ou de outros, e quando vem aonde deveria ser um hospital, um acolhimento, que o Evangelho não é para os sãos, o Evangelho é para os doentes. E quando elas vêm à casa do Senhor, lugar onde deveriam obter o socorro, obter a cura para as suas feridas, obter aqui um unguento para as suas dores, então ali elas são ainda mais destroçadas e dilaceradas, expostas publicamente, humilhadas, achincalhadas. Sem mencionar nenhum lugar, ninguém, né? Temos uma experiência aí de 4.1. São Paulo 4.1, né? E já vimos em diversos lugares. Eu penso, infelizmente, que a maioria já viu também. Mas veja, se você já viu ou se você já sofreu isso, ok? Paulo também já foi muito. Nas necessidades. Qual necessidade? Tantas, né? Que nem menciona. Tem alguns lugares ali que o pessoal lista, né? Quantas necessidades Paulo passou. Né? Quantas varadas, quantas chicotadas, quantos naufrágios, quantas prisões, quantas perseguições, etc, etc, etc. E nas nossas vidas, creio que a maioria, se não todos, em algum momento, invariavelmente, passamos diversas necessidades. Se é o seu caso, se já foi o seu caso, maravilha, estamos igualzinho ao apóstolo Paulo, pelo menos essas coisas, né? Se não sou um grande missionário, pelo menos nas injúrias, nas fraquezas, nas necessidades, alguma coisa aqui estamos pareados com Paulo, né? Nas angústias. E as angústias que vêm, que vão, que vêm, que vão, não segure a angústia. Não segure a angústia. Já mencionei aqui um quadrinho, gosto muito de tirinhas. Quando criança ainda colecionava tirinhas, né? Vai comprar jornais, os avós compravam jornais. Hoje, no tempo eu passei a comprar jornal, hoje não compro, acho que ninguém mais compra. Mas colecionava aquelas tirinhas. Eu gosto até hoje, às vezes eu entro em sites, fico lá vendo tirinhas. Vi uma muito legal, acho que há pouco tempo, de um carinha arrastando um monstro. Né? Vocês lembram? Tinha um desenho, né? Um carinha arrastando um monstro horroroso. E alguém parou com outra assim, e o cara falou: o que é isso? Aí o que estava arrastando o monstro falou assim: são os meus problemas. E o que encontrou com ele falou: meu, que? Você é doido? Se livra disso. Aí não, aí ele faz carinho no monstro, né? Que são os problemas dele. É que eu me afeiçoei. E gostou e segue lá arrastando um grande monstro.
colocando culpa em quem, né? Porque as angústias são difíceis, né? Mas dizendo assim que tenta se livrar, joga para o lado, ria de si mesmo. Uma maneira fácil de se libertar das coisas. Ria de si mesmo. Quem conhece uma tia, desde minha família é caricata, pessoal, né? Só não é pior do que a da irmã, são mais caricatos ainda. E falam mais alto ainda. Bem mais alto. E riem bem mais alto ainda. Muito mais alto. Ah, é? Certo. Vai se dar bem com o povo, hein? Uma hora você vai se encontrar. Vai ser da família, sim. Eu tinha em algum lugar que ela estava com churrascaria aí, no lugar que ela estava comendo. Não sabe ao certo o que aconteceu, mas quando ela percebeu, ela estava lá, conta isso, estava andando lá no meio das mesas, o lugar estava cheio, o restaurante lá, a saia dela estava levantada assim. Quando ela percebeu, provavelmente deve ter sido uma das últimas, né? O que você vai fazer dela? Aqui abaixou, riu e acenou. É isso aí, pessoal. E foi. Tente rir, se possível, tente. Não leve o monstro da angústia dos problemas. Não se afeiçoe ao que machuca. E sempre algo vai machucar. Estou dizendo que não vai. Mas tenta, bota. Nossa vida, 1 Coríntios 4, 9. Primeira carta aos Coríntios 4, 9. É que a gente já está sambando aí nos livros, né? Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. A referência que ele colocou aqui era lá do Coliseu. Não sabe, né? Faziam ali os jogos, o povo gostava, né? Era a política do pão e circo. Panem et circenses. Se o povo tiver ao menos pão para encher o bucho e diversão, o povo não liga para o restante das coisas. Era por isso que fala, a política do pão e circo, que os imperadores romanos, muito espertamente, implementavam lá milhares de anos atrás. E ao final todo mundo sabe, né? Tinha uns gladiadores e lutavam até a morte, e o público ali no estádio, né? No estádio, comemorava, vibrava, se divertia com o sangue jorrando, se divertia com as dores, se divertia com a morte. Paulo está mencionando aqui que, falando dele, olha, nos colocados, a referência é essa. E a gente puxa para nós, como igreja, como cristãos, às vezes somos colocados, a nossa imagem, né, a nossa essência é colocada como escárnio. O mundo, quando vê as nossas dores, ele comemora o crente logo. O mundo, quando vê o nosso sofrimento, eles vibram. E nós parecemos sempre ser aqueles gladiadores que a qualquer momento o sangue vai verter e vai morrer e vai estraçalhar, o leão vai vir, vai devorar. Não que sejamos estrelas de um espetáculo, né? Não no bom sentido, mas parece que no mau sentido. Como se fosse o circo dos horrores, né? Aquele freak show. Já ouviu falar disso aí antigamente? Né? Aí ela colocava lá, a mulher macaco, o homem elefante, não sei o que, o anão, tudo isso aí que considerava e representava seres humanos, um espetáculo bizarro. Paulo, veja, ele se menciona assim. Talvez eu mesmo não tenha pensado tão baixo. Mas veja que, se em algum momento você já foi insultado, injuriado,
Se em algum momento você sentiu já como que sendo aquela pessoa prestes a perder a vida, prestes a morrer, ou literalmente, ou apenas mentalmente, pelas cargas emocionais, pelo sofrimento, pelo peso da vida, ok, o apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo também. E nós precisamos lembrar sempre é que temos uma integridade. O que é ser íntegro? Não é que é ser corajoso, corajosa. Não é ser o show, o espetáculo. Mas é saber bem quem você é e pensar, falar e agir como aquilo que você é, de fato. Ser íntegro, como Cristo. Você pega lá em Filipenses 2, do próprio Jesus Cristo, não usurpou, ele não usurpou nada. E sofreu morte, e morte a mais vergonhosa, a mais terrível, a mais abjeta, a mais dolorosa. Mas não tentou ali ser, né, aquele momento, querer, não. Ele vem e cumpre. Mas para que tenhamos noção do que somos, para que conheçamos a nossa integridade, a gente precisa muito além do que apenas ou ler a palavra de Deus, ou escutar uma mensagem, ou mesmo decorar versículo, por exemplo, seja ruim. Nada disso aqui não dizendo que seja ruim. É excelente, aliás, um dos meus começos lá na adolescência era decorando versículos para uma disputa entre os meninos da igreja, né? Uma das igrejas, as embaixadores, né? Lembra que tinha isso aí? Porque os meninos haviam disputas, né? Se falava ali, dezenas de versículos de costas dando referência aos melhores ali ganhavam medalhas e tal. Não é uma coisa ruim, isso até hoje não ficou. Mas para além disso precisamos entender, compreender o que a Bíblia diz, compreender a mensagem que você está ouvindo. Essa compreensão, ela não vai se dar com o entendimento ou a capacidade humana. Você precisa ter a ligação com o Espírito. Você precisa da ligação com o Espírito Santo de Deus. Você precisa da ligação espiritual divina para que você tenha a real compreensão do que a palavra diz sobre você e a respeito da sua vida. Aí você vai ter dimensão exata de qual é a sua essência. Para que aí sim você possa moldar. Então nós vamos moldando nosso pensamento com as nossas palavras, com as nossas ações, de acordo com aquilo que somos de fato. Mas se eu não sei o que eu sou, nem eu sei o que eu sou, né? Às vezes temos aí as pessoas anos e anos frequentando a igreja, o templo, mas não sabe exatamente o que é, está meio perdido, ou está meio perdida. Maior dedicação para a palavra. 1 Coríntios 4:13, tipo a parte do lixo. 1 Coríntios 4, versículo 13, já estava aí perto, né? Você tem que saber da sua integridade, quem você realmente é, tá? Você tem que saber o que Deus te fez, o que Deus tem para você. Porque a todos os dias, algum tipo de ataque você sofre. A todos os dias você vai ser exposto a algum tipo de humilhação, a algum tipo de perigo. Você vai ser exposto a diversas violências,
Você vai ser exposto ou exposta a dificuldades, seja na sua fraqueza física, ou seja pelas humilhações e os ataques que vêm de fora. E se você não tiver consciência do que você é, da sua essência, da sua integridade, fica mais fácil para que o diabo venha e consiga te atingir e aumentar as dores. As dores nós teremos, mas o inimigo vem e ele parece querer fermentar as dores e aumentar e fazer um sofrimento, que às vezes seria isso, tornar isso. Você precisa saber de fato a integridade. Mas se mesmo se em algum momento isso você fraquejar, ou esquecer, ou achar que é maior do que poderia, tranquilo, vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios 4, 13. Somos blasfemados e rogamos até o presente. Temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Paulo, em algum momento da vida dele, ele falando por ele e pelos que o acompanhavam, falou: olha, me senti um lixo. Você já se sentiu um lixo? Não precisa responder, nem quero nem olhar. Quero olhar. Você já se sentiu um lixo por você mesmo na sua mente? Ou pelo que alguém chegou e jogou para você? Bem provável que a maioria das pessoas já tenha sido destroçada ao ponto de se sentir o lixo e a escória. Bem, nisso também estamos igual ao apóstolo Paulo. E a gente resiste a isso. E sabe o que você resistiu? Você está ouvindo isso aqui? Ou você está ouvindo isso aonde quer que seja, né? Está sendo gravado? Uma hora alguém vai ouvir também. E apesar de em algum momento você se sentir o lixo e de alguém te colocar como o lixo do lixo, como a escória, como aquilo que não presta para nada, lá no céu, um Deus ainda olha para você e Ele sabe que você nem de longe é um lixo. E Ele nunca te trata como um lixo, porque Ele conhece a sua essência, Ele conhece a sua integridade, Ele sabe o que fez em você, mesmo que você mesmo, ou você mesma, em algum momento esqueça pelo sofrimento, ou pelas cargas do dia a dia, mesmo que você mesmo em algum momento fraqueje no seu entendimento, lá no céu Deus continua te olhando e Ele sabe exatamente quem você é, Ele sabe que você nunca foi. Paulo, eu tenho certeza, eu creio pela fé, Paulo sabia disso. Isso não impediu que em vários momentos ele fala: olha, fomos colocados como lixo, como a escória. Mas ele sabia que ele não era lixo nem escória. Lá no céu Deus olhava para ele e sabia quem ele era. Lá no céu Deus olha para mim e sabe quem eu sou. E Ele olha para você e sabe quem você é. Não se deixe ser atingida. Não se deixe ser atingida. Deus que te acolhe. Não importa o que digam ou o que você sente. Você é filho. Você é filho. Você é filha, você é filho. E há um Deus lá no céu que é nosso Pai. E esse Pai coloca em nós, esses seres que titubeiam, que sofrem, que adoecem, ou fisicamente, ou mentalmente, ou espiritualmente. Vasos de barro que somos. 2 Coríntios 4, 7, estou por perto. Porque quem te diferença? E que tens tu que não tenhas recebido?
Coríntios 4:7. Estava lendo em 1 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ora, você é um vasinho de barro, não sou. Vasinho de barro. Não é um vaso de diamante, não é um vaso de ouro, né? Não é um vaso de aço inoxidável, não é um vaso da melhor porcelana, um vaso de barro. De fato, né? Cientificamente, somos barro mesmo, né? Somos barro. Ou comemos vegetal, ou comemos a vaquinha, e a vaquinha comeu o vegetal veio da terra, então somos terra mesmo. Só que dentro dessa carcaça aqui, ó, explica, né? Dentro dessa carcaça aqui tem um tesouro. Dentro desse vaso de barro que você é, há um tesouro inestimável. E apesar dessa carcaça, né? Apesar desse vaso de barro aqui, esse tesouro inestimável, precioso, poderoso, flui o poder do céu, flui o poder de Deus, flui o poder inesgotável de salvação, de cura, de libertação, de bênção. Dentro desse vaso de barro que nós somos, o maior tesouro que a humanidade pode experimentar foi colocado, está em mim, está dentro de você. E não é nosso para que a gente não se glorie, não nos gloriamos. O que torna tudo melhor ainda. Vou falar para vocês. 2 Coríntios 1:8. Falei que a gente ia sambar aqui nos textos. Há situações tão extremas na vida, tão extremas, que você vai ver aqui, né? Depois do lixo, o que pode ser pior, né? Sabe o que pode ser pior depois do lixo? 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de tal modo que até da vida perdemos a esperança. Oh, sabe que a situação extrema? Oh, pior que o lixo ainda. Paulo está mencionando aqui que chegou um ponto em que perdeu a esperança, inclusive, da vida. Ó, se em algum momento você já perdeu a esperança da vida, tudo bem, é nisso que estamos igualados a Paulo aqui, né? Eu particularmente não cheguei a tanto. Mas, alguém se pergunta, nossa, o que deve ter acontecido lá? Provavelmente ali não foi uma coisa específica. O mais provável é que tenha sido um conjunto de coisas. Sabe? Vai virando, né? E aí quando cai uma gotinha ali, aí transborda. Né? Aquela parábola lá do camelo cheia de carga, e alguém coloca ali uma pena e o camelo arreia, né? O camelo não aguenta uma pena, o camelo está centenas de quilos. Não é a pena, foi o conjunto. Nossa, mas só por isso a pessoa explodiu? Não, não é só por isso, é um conjunto de coisa, estava saturada. Nossa, mas só por isso ela está lá chorando? Não. A pessoa já vem ferida e machucada, então não é só por isso. Não é só por isso. É um conjunto. São os estresses, são as frustrações, são. Né? Essa semana, né, a gente foi na Preste Mais, foi lanchar ali de noite, e aconteceu uma daquelas cenas clássicas em que você vê um veículo saindo e você vê aquela minha vaguinha ali num lugar muito legal. E você para pacientemente e aí um fulano vem na sua frente com tudo e entra, você está parado esperando.
Bom tempo olhando assim. Vou ser muito franco para vocês. E eu falei para minha esposa, minha filha, o William não estava. Eu falei assim, a minha vontade é avançar com esse meio em cima deles. A vontade, mano, é avançar, esmagá-los ali. Não se choque com isso. Mas só por isso. Porque lá nos fundos, lá da lanchonete, lá tem um montão de vagas, né? Agora você já quer o pecado aqui, né? Sim, eu sei que tem um monte de vagas lá no fundo, sobrando. Mas não é só por isso, pô, tô cansado, né? O dia inteiro. Que coisa lá, que aquilo que a gente não conta na rede social. Né? O dia inteiro, aquela coisa tudo ali. E agora eu só quero vir aqui tomar um sorvete na paz do Senhor com a minha família. Estou esperando a melhor vaga que tem, o cara tomou. Aí desceu um monte de criança do carro, ele devia estar com umas 10 crianças, devia chamar o guarda para dar uma multa. Aí a Helena falou assim, ó, tá vendo? Ele trouxe a criançada para lanchar. Então assim, às vezes a gente sabe que não é só por aquilo ali, é um conjunto. É um conjunto, mas Paulo chegou a um ponto, ele quis desistir até da vida. Isso acontece. Isso acontece. Mas para você, cansado desde sempre. Talvez essa característica de encostar e dormir deve ser um sono atrasado desde sempre. Desde sempre eu não quero fazer nada. E desde sempre estou envolvido fazendo alguma coisa. Dos altos e baixos da vida, falar, nunca falo diante de Deus. Dos altos e baixos da vida, dos mais diversos, nunca deixei de esperar dias melhores. Eu agradeço a Deus isso. Aleluia. Embora eu tenha que explanar a palavra e dizer que as pessoas, às vezes, como Paulo, desacreditam do próprio futuro, eu agradeço a Deus porque em nenhum momento eu deixei de esperar dias melhores. Mesmo quando os dias eram os mais tenebrosos. Minha família que testemunha isso. Nos dias mais tenebrosos eu esperava dias melhores. E hoje eu continuo esperando dias melhores. Em algum momento a misericórdia de Deus me deu um entendimento de acreditar na graça e na providência divina. E eu efetivamente, todos os dias, apesar de tudo e qualquer coisa, eu sempre estou aguardando dias melhores. Aleluia. E aqui nesse mundo ainda, você imagina? A despeito de tudo, eu estou sempre esperando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Eu não sei o grau de entendimento que Deus dá a cada um e o porquê dá a cada um. A mim foi dado esse. Então eu tenho que ser íntegro, honesto com aquilo que penso e entendo. Eu te diria, olha, apesar dos pesares, apesar das dores, apesar das doenças, apesar das injúrias, apesar das violências, apesar de quererem te colocar como lixo às vezes, apesar da situação não parecer que vai ter uma boa saída, deixe a mão de Deus te guiar, se jogue nos braços de Deus. Aleluia. E não deixe de confiar em dias melhores, pois eles vêm e eles virão. Obrigado. Essa parte eu tenho que te dizer por experiência pessoal. E eu espero que o Espírito Santo de Deus confie em sua vida. Jogue-se nos braços de Deus. Aleluia. E seja íntegro como que você é. Porque lá no céu alguém te conhece perfeitamente. E não é ser humano nem demônio algum que vai desmerecer a nova natureza que você já foi feito em Jesus. Aleluia. E que Deus te abençoe. Amém. Santo Deus, obrigado. Graças te damos, ó Pai, por essa palavra que o Senhor nos concedeu, que o Senhor afirme e reafirme nessas vidas aquilo que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Muito obrigado, humildemente agradecemos em nome de Jesus. Amém.